Renato, como nós prometemos no final do bloco anterior, eu queria saber exatamente como é que você começou a trabalhar também com órgãos de governo ligados à questão racial. Bom, isso começa por conta da nossa forte atuação na defesa das cotas aqui, na implementação das cotas no Rio. Eu sou convidado a fazer parte da coordenação do programa Políticas da Cor na educação brasileira no LPP da UERJ, pelo professor Emir Sader e pelo professor Pablo Gentili. Eles me fazem esse convite, eu aceito e saio um pouco da esfera da militância e vou mais para a esfera da academia. E ali eu fiz o meu mestrado em política pública, no programa de políticas públicas, e nessa época fizemos toda essa articulação, porque o PPCor era um programa importante, financiado pela Ford, financiou muitas publicações, muitos seminários, e o PPCor nos ajudou muito ali pelo LPP a articular o Manifesto em Defesa das Cotas, que era outra coisa também importante que a gente articulou com você, né, e com tantos outros intelectuais, que aquilo foi muito importante. Em resposta àquele manifesto contrário. Né? Exatamente, um manifesto contra as cotas, assinado por pessoas muito importantes para a intelectualidade, para a cultura brasileira, 122 intelectuais, se não me engano, músicos, artistas, e nós, então, fizemos esse núcleo de resistência para escrever o manifesto em defesa das cotas. A estratégia era a mesma, eles entregaram para o presidente da República, para o Supremo e para o Congresso Nacional um manifesto contra as cotas. Então, nós criamos um manifesto em defesa das cotas. E participamos ali eu, você, José Jorge de Carvalho, Walter Silvério, enfim, Alexandre do Nascimento, Frei David, uma turma ali de pessoas pensando aquilo. Ficamos ali um mês, se não me engano, mais, discutindo esse manifesto, e foi muito bonita essa ação de ir ao Supremo Tribunal Federal. O presidente era o Gilmar Mendes, nos recebeu, aceitou o manifesto, e esse manifesto impactou muito, porque a Folha de São Paulo, que se recusava muito a fazer o bom debate, teve que publicá-lo na íntegra, e eu me lembro das articulações, pediu ao professor Emir Sader que chamasse João Pedro Stedley, e o João Pedro Stedley trouxe o Oscar Niemeyer, e o professor Emir trouxe uma professora da USP, que era filha do Florestan Fernandes, que mandou uma mensagem muito carinhosa dizendo ser orgulhosa, que estava assinando inclusive pelo pai também, que se estivesse vivo assinaria o manifesto conosco. Então foi uma articulação muito importante essa ali, pelo LPP, que a gente teve a oportunidade de fazer. E aí, por conta dessa atuação no LPP, nós tínhamos uma pesquisa que era o mapa das cotas, que a gente mapeava as universidades que já naquele momento tinham adotado, com base em sua autonomia, as cotas raciais, né? E essa pesquisa chega ao ministro Edson Santos, e ele, então, me faz esse convite, junto com o Eloy Araújo, para ir para a CEPIR ajudar na implementação do Estatuto da Igualdade Racial e nas demais leis que viriam posteriormente. Eu fui, pude contribuir, e também, do ponto de vista pessoal, é importante, né? Porque você sai dessa perspectiva de movimento social, de universidade, e vai lidar no órgão federal com o fazer da política pública. E o primeiro choque que eu tive, e me ajudou muito nesse momento também Marcelo Paixão, com os estudos dele no LAESER, é que não havia um modo de fazer política de promoção da igualdade racial. Não havia, porque para todas as políticas públicas tem uma tecnocracia, tem manuais, né, tem intelectuais de referência na política pública, na gestão pública. E o movimento negro foi tão vanguarda que propôs a política pública, mas a engenharia, e isso é muito importante de observar, a gestão pública brasileira é extremamente racista. Ela é uma gestão pública branca, ela não sabe fazer, e não tem compromisso político para fazer, e também não sabe fazer política de promoção da igualdade racial. Era uma coisa absolutamente nova. Nova. Aí o movimento negro, mais uma vez, começou a criar cursos de formação, a CEPIR contribuiu muito com isso, publicações trazendo intelectuais como você, eu me lembro do Amaury Mendes, ia à CEPIR fazer palestras, e ali o Mário Teodoro teve uma participação também muito importante, ele que vinha do IPEA, começou a fazer uma série de eventos e publicações para tentar capacitar gestores públicos em fazer a igualdade racial, né? E o que ajudou muito a dar esse avanço significativo. Mas essa coisa de governo é complicado, porque você se frustra muito. Eu, pelo menos, eu tinha a ideia de criar em cada universidade pública um centro de convivência e questão racial, para os estudantes cotistas terem biblioteca, para os NEABs terem um material importante de pesquisa, mas a gente, mesmo querendo, não consegue, porque tem
fazer política pública no Brasil é muito difícil. Executar uma política pública é muito difícil. Pra você ter uma ideia, pouquíssimos órgãos de governo conseguem executar os seus orçamentos. O orçamento tem que voltar para o Tesouro porque não se consegue fazer política pública, quer dizer, colocar o dinheiro na rua, entregar para a pessoa a política de educação, de saúde, de cultura, porque você tem que fazer licitação ou tem que fazer convênio e tudo tem que ser na base da lei sabe, Tribunal de Contas, quer dizer, é tudo muito lento, você sabe disso muito bem, que você foi gestor também durante muito tempo, então é difícil. Então, a conformação da política pública de promoção da igualdade racial merece um cuidado dentro da gestão pública, porque na medida em que o Estado brasileiro reconhece o racismo como uma variante estrutural das desigualdades no Brasil, é importante que isso vá para a cabeça do gestor público para que ele possa fazer política e para que o gestor de igualdade racial não se torne um sensibilizador da gestão, porque o gestor de promoção da igualdade racial não tem recurso, porque é uma política de meio, de articulação. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir enquanto gestor de igualdade racial. Eu penso que isso não foi a melhor estratégia, porque você tem que ir ao gestor de educação, pedir para ele implementar a Lei 10.639, e ao gestor do trabalho, pedir para ele implementar uma política pública de promoção da igualdade racial no mercado de trabalho. Então, você vive como gestor de igualdade racial de sensibilizar o seu colega, porque você não tem recurso para você mesmo fazer a política. Esse é um problema da gestão pública para a promoção da igualdade racial no Brasil, que a gente precisa pensar, porque eles não estão pensando. Nós podemos considerar, em todas essas dificuldades, essa política tem sido vitoriosa. Eu que era o único aluno negro da Escola de Comunicação da UFRJ, o único homem negro, agora já no doutorado, lá no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da mesma UFRJ, eu vejo dezenas de negros, principalmente jovens, mas não apenas, muitos com seus cabelos afro, com roupas africanizadas. Há uma mudança muito significativa na paisagem humana das universidades públicas. Se você pegar esse eixo da política pública que dialoga com a educação, você teve um avanço significativo. Falta pós-graduação ainda. Mas a graduação há um avanço significativo. Mas se você pegar mercado de trabalho, cadê a regulamentação que, de algum modo, obriga as empresas a contratarem pessoas negras, sobretudo nos altos cargos? Porque a gestão não é só da política pública para o poder público, é também da política pública para o poder privado. As empresas brasileiras, sobretudo as de comunicação, continuam praticamente inertes nesse campo. Então, se você pega mercado de trabalho, se você pega economia, o Estatuto da Igualdade Racial tem umas normas poderosas sobre orçamento público. Quem vai financiar a igualdade racial? Entendeu? Então, cadê? Onde é que está esse fazer de gestão orçamentária para a igualdade racial? A gente tem que... Eu estava vendo o Hélio Santos falar, né, para o Ivani, a gente tem que entrar nisso, porque é uma questão... E as instituições, Carlos, precisam funcionar. Como é que o Tribunal de Contas pode aceitar como legal um relatório de contas do prefeito, do governador ou mesmo do presidente que não desenvolveu nenhum tipo de política de ação afirmativa, que não subsidiou com recursos? Então, improbidade administrativa. A gente precisa começar a dialogar com esse refino de narrativa, de discurso, para que lá na ponta as políticas comecem a chegar. Onde é que estão os financiamentos para as políticas educacionais da educação superior? O financiamento, eu quero dizer, da CAPES, do CNPq, para as bolsas dos doutores, dos mestres, dos pós-doutores. Então, esse diálogo orçamentário ele precisa ser feito. E, para fechar esse raciocínio da política pública, que é um grande gargalo que a gente tem, pega, por exemplo, a questão da cultura. A Constituição diz que as instituições negras precisam receber apoio do Estado. Se você for fazer um corte no orçamento da cultura aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde é que está o orçamento para as instituições negras da cultura? Você não vê. Então, esse diálogo precisa ser feito, e o momento é esse. Eu acho que o antirracismo agora ele tem que caminhar um pouco mais para aquilo que o Hélio Santos estava falando, que é esse refino na questão econômica, sabe? Do financeiro, do recurso, para que ele possa chegar e as coisas possam acontecer. Então, na CPI, a gente ficou com essa realidade. E é muito dura, é muito difícil, muito solitária, muitas vezes, essa luta para a gestão da igualdade racial. Mas dá um prazer enorme, porque você está diante de pessoas, e aí você pode conhecer gente do país inteiro, gente do Amazonas, gente da Bahia, gente do Sul,
que também está lá na sua trincheira de luta, tentando contribuir. Isso te enriquece muito e te ajuda muito na luta, né? Muita gente, né, Carlos? O movimento negro realmente... A Nilma Lino Gomes, com quem eu estou tendo a oportunidade de voltar a trabalhar agora, num grupo coordenado pela Perseu Abramo, ela escreve um livro agora, Movimento Negro Educador, né? Mostrando essa pujança, né? É muito importante o papel do movimento negro. A Luísa Bairro dizia que é o movimento mais importante para a história democrática do Brasil, e eu acho que ela está certa. Mas você mencionou meio en passant a questão das empresas. Mas eu tenho tido a oportunidade de ver grandes empresas interessadas nessa questão. Alguns anos atrás, eu estava em São Paulo e a Maria Aparecida Bento me convidou para um evento na sede do Banco Itaú, um evento exatamente voltado a essa questão da igualdade racial com pessoas da área de recursos humanos. E hoje, eu que sou cliente do Itaú, já comecei a ser atendido por pessoas negras que a gente não via naquela posição. Da mesma maneira, você fez a PUC. A PUC também tem um trabalho interno de apoio aos alunos vindos dos pré-vestibulares para negros e carentes, que é um trabalho de ação afirmativa também. Ou seja, há alguma coisa também correndo no plano empresarial, no plano das organizações não oficiais. Eu acho que esses programas são ainda tímidos, eu analiso sempre com os indicadores, né? Os desafios que os indicadores mostram, esses programas são tímidos. O Marcelo Paixão tem uma pesquisa que ele mostra que, mesmo com as cotas, o número de negros na universidade, em determinados cursos, cotejando com o mercado de trabalho, ainda é muito pequeno. Saiu uma pesquisa agora de uma instituição de São Paulo que mostra que em 1% dos escritórios de advocacia contratam advogados negros. 1%. E a gente tem muito estudante negro formado em direito. Tem 1% de advogados negros contratados. Então, são os indicadores que mostram para a gente que a gente ainda está no início, tem um bom debate sendo feito, muita ação sendo feita, mas o nosso desafio é muito grande, porque o racismo estrutural é muito grande. Né? E o que eu acho é que não dá mais para o movimento negro, Carlos, a essa altura, 2020, ficar sozinho fazendo a denúncia do racismo. Eu acho que se as instituições brasileiras, instituições públicas e privadas, elas têm que chamar para si a responsabilidade de promover a igualdade racial, de serem antirracistas. Renato, em 2012, o Supremo Tribunal Federal chegou a uma decisão surpreendentemente unânime para a gente, que acompanhamos esse processo desde muito tempo, surpreendentemente unânime, aprovando as políticas de ação afirmativa na área das universidades públicas. Isso foi um marco, você considera? É um marco fundamental para o avanço das ações afirmativas no Brasil. O Supremo Tribunal Federal colocou as balizas, né, para regulamentar as políticas de cotas, as políticas de ação afirmativa, as políticas públicas de promoção da igualdade racial como constitucionais. E aí isso permitiu a gente avançar dentro das universidades, sobretudo, e depois disso nos concursos públicos, né? E essa decisão do Supremo é uma decisão, Carlos, que é muito importante a gente ressaltar. A luta do movimento negro fez com que a questão racial se tornasse uma questão de Estado. Legislativo, executivo e, no final, judiciário disseram sim à igualdade racial. Então, a questão racial tornou-se uma questão de Estado. Então, cabe ao Estado brasileiro fazer com que suas instituições possam atuar para combater o racismo estrutural na sociedade brasileira. Eu acho que esse é o grande marco que a gente conseguiu fazer com a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Renato. Muito obrigado pela sua participação. É muita informação, é muita experiência, e tudo isso, com certeza, vai inspirar muita gente também a seguir nesse caminho, que é aquele que nós negros temos que seguir, sem dúvida. Eu que agradeço, uma honra estar com vocês, e muito axé aí. Estamos juntos. Obrigado.